Olá, olá, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas eu tô aqui com uma informação na minha cabecinha e eu falei, gente, eu preciso fazer e falar com as pessoas sobre o tempo de cada um para suas curas emocionais, né? O tempo que cada um tem para curar suas feridas que às vezes estão ali por décadas. E eu vou falar sobre isso contando um caos, né? Contando um caos. Outro dia eu atendi um senhor por volta aí de 60, 70 anos, mais de 60 ele tinha, né? Ou bem próximo aos 70. E eu fui fazer e utilizar a técnica que eu gosto muito, ligada à psicologia energética, que é o Matrix Reimprinting. Qual foi a queixa inicial dele? Uma dor nas costas. Uma dor nas costas que não passava, né? E muito interessante que quando a gente fez a primeira técnica, surgiram algumas imagens conectadas a essa dor física, mas que no fundo tinha um cunho emocional. E uma das imagens que veio para ele foi quando ele sentiu que recebeu uma facada nas costas do pai dele, né? A história tinha a ver com alguma discussão familiar, onde ele sentiu que a ação do pai e da família não foi adequada perante a ele. Então ele falava assim, que essa cena é como se ele tivesse, ele disse que verbalizou isso para o irmão, hoje o meu pai, o nosso pai me deu uma facada nas costas. E olha que interessante, então, o trabalho todo começou para que a gente olhasse para uma dor física, uma dor meio crônica que ele tem já há muito tempo. E o que tinha por trás durante o trabalho? O Matrix, a gente utiliza a técnica de entrada no campo, né, no campo da Matrix que a gente fala, e a gente encontra o que a gente chama de eco, que é o holograma energético da consciência, daquela experiência que ele vivenciou. Então eu fiz com que ele entrasse, e na época ele tinha uns 30, 35 anos, ele me relatou, e eu fiz que ele entrasse em contato com esse ele, né, com ele nessa idade. E a gente foi desenvolvendo o trabalho, fazendo o processo de cura com a liberação através de EFT. Então eu não vou descrever a técnica aqui, mas é muito interessante que ele falava assim, o eco tá muito resistente, né? O eco não tá querendo papo. Aí teve uma hora que ele falou assim, o eco não quer mais, ele quer parar, né? E aí a gente parou de fazer o trabalho. Mas ele teve a grande sacada de entender que aquela dor nas costas dele tinha a ver com essa experiência, né? Uma dessas experiências, ele relatou 3 experiências, mas uma das experiências é esse dia que ele recebeu, que se sentiu traído pela família. E aí eu peguei ele nas mãos, olhei profundamente nos olhos dele e ele falou assim, as pessoas falam que eu sou um homem de gelo, né? E eu mencionei para ele, pois onde as pessoas veem gelo, eu vejo amor. E o que tem nessa minha fala? Tem um entendimento da dor profunda que esse homem sentiu nessa situação familiar e que ele se amarrou por décadas, ele está amarrado ainda por décadas. É como se não conseguisse se liberar daquele sentimento de mágoa ou de angústia e continua se flagelando, inclusive fisicamente. Mas Adriana, mas a pessoa não conseguiu perceber de onde vinha? O que é que precisa então para que ela se libere? Precisa do tempo certo para que ela libere e se libere dessas mágoas, desses emaranhamentos, dessas sensações. E isso não vai acontecer do dia para a noite. Então, a gente como terapeuta, a gente precisa entender que o cliente tem o timing dele, que não é como se fosse só virar uma chavinha mágica. Não existe processo terapêutico
que seja mágico. As constelações, o EFT e o Matrix são processos que acessam muito facilmente a dor, trazem isso à consciência, e aí você precisa elaborar isso. Você internamente precisa de um tempo, inclusive para se liberar disso, porque outras ações vão ser feitas aí no dia a dia, na vida cotidiana, né? Então, se eu me liberei, se eu consigo me liberar dessa mágoa, tem os passos que eu tenho que dar de aproximação ou reaproximação, sem julgamento e sem querer cobrar algo em troca, né? E é muito lindo a gente ver esse processo. E no final da conversa, eu falei, como é que você está, né? Ele falou assim, agora eu sei o caminho. Então, quando eu olho para isso, a minha mestre Sunita, ela fala, desapegue-se do resultado, né? Desapegue-se de querer chegar e resolver tudo rapidamente para o cliente. Isso, a gente precisa se desapegar, a gente precisa flutuar e fluir com o cliente. Eu preciso entrar em empatia e entender o quanto aquela dor é profunda e deixar na mão do cliente os próximos passos, não pegar para mim, sabe? Eu acho que isso é super importante. Então, eu acabei de passar para vocês um videozinho, né, que me corta o coração ver as pessoas com emaranhamentos sistêmicos, pensando que não merecem, não se sentindo capazes, com crenças que as limitam, com mágoas, durante décadas vai se aprisionando. E eu não vou dizer para você que o processo de cura é rápido, mas, gente, é possível a gente sair desses emaranhamentos, é possível da gente sair dessa tristeza eterna, é possível a gente sair dessa mágoa que consome a gente todos os dias. A gente não vive, né? Bom, depende da sua crença, mas vamos falar dessa sua passagem na Terra. Essa é a sua vida, é assim que ela se apresentou, essas foram as experiências que você passou, e como você vai escolher viver daqui para frente, a partir dessa nova consciência, também é escolha sua. Eu vejo as pessoas querendo se moldar para agradar outras pessoas, eu vejo pessoas não querendo se movimentar para uma cura de alma, porque estão acostumadas com aquele estilo de vida, mesmo que aquele estilo esteja uma merda. Desculpa o palavrão. A vida pode estar muito ruim, mas é o que ela conhece. E aí, quando começa a fazer o trabalho de autoconhecimento, algo desperta nessa pessoa. Tem uma pessoa que começou a fazer agora o programa do Spiritual Thinking, e no dia de finados ela falou assim, para mim finados é ressurreição, e agora que eu comecei a fazer seu curso é a ressurreição da minha vida, e é bem isso, sabe, gente? Quando a gente encontra um caminho de autoconhecimento, quando a gente começa a trabalhar a autoconsciência, a gente vai ganhando ferramental para que a gente possa lidar com as nossas dores. A gente ganha ferramental para lidar com as adversidades. Ah, Adriana, você ajuda todas as pessoas, você não tem problema? Eu tenho problema, já falei isso 1 milhão de vezes aqui na rede, já falei 1 milhão de vezes, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas dores, e eu trabalho insistentemente e consistentemente nelas. E o que eu tenho que me ajuda a passar por essas situações é um ferramental que me dá mais tranquilidade. Né? Por quê? Porque eu tenho mais consciência, porque eu sou menos dominada, né, pelos aspectos inconscientes, porque eles já foram trabalhados. E só para fechar, porque era uma entrada muito rápida, porque eu precisava falar disso, eu acho que se eu pudesse levantar uma bandeira, seria, cara, você merece a vida com tudo que ela tem de bom, sabe? Você merece não viver triste, você merece não viver depressivo, você merece conquistar coisas, você merece viver um amor, Só que a gente se bloqueia para que isso flua na vida. E é um processo que começa com o primeiro passo. E o primeiro passo é você fazer alguma jornada de autoconhecimento. Seja ela qual for, não estou dizendo que tem que ser comigo, apesar que eu acho. E eu tenho aqui a Lila,
Lila, você acha que eu consigo ajudar as pessoas? Lila ainda vai ser minha spiritual thinker. Eu falei, prometi que eu não ia chamar ela. Meu Deus, eu esqueci disso, Lila. Esqueci completamente. Mas assim, as pessoas precisam entrar e se conectar com elas mesmas. Sim, eu te chamei, Lila, esqueço, é automático, tá? As pessoas precisam se conectar com elas mesmas, sabe? Com a essência. É como se fossem colocando camadas e camadas e camadas em cima de mágoas, em cima de dores, em cima de feridas emocionais, em cima da criança ferida, em cima do que ela vivenciou na infância, do que ela vivenciou na adolescência. Então ela vai abafando, vai abafando, vai abafando. E quando eu não quero olhar isso, o que acontece nesse processo? Nesse processo eu me perco de mim. Esse é o grande problema da gente não olhar para as nossas feridas, porque a gente é feito de luz e sombra. Todos nós temos luz e sombra. E eu preciso olhar para a minha luz, mas eu também preciso olhar para as minhas sombras, para que eu me cure. Por que é que você veio para essa vida? Por que você está vivendo essa vida? Tem um propósito por trás disso. Não pode, seja qual for a sua religião, não pode ser uma coisa sem sentido. Porque se você perde o sentido de estar vivendo todos os dias, como é que você tem energia para viver todos os dias com mais presença? Sabe? Mais conectada, mais feliz, se respeitando quem você é, não deixando as pessoas fazerem gato e sapato e você vai se moldando para tentar agradar todo mundo e sai ferida e fica exausta. Vou repetir, a sua vida, as suas dores e as suas alegrias ninguém vai sentir por você. Então eu não sei, por que você está aí ainda com medo de dar um passo em relação ao seu autoconhecimento? Por que você está aí estagnada numa vida medíocre, com as coisas acontecendo, relacionamentos ruins, relacionamentos repetitivos, histórias repetitivas que não te levam para frente? Por que você escolhe todos os dias permanecer nesse poço? Não é fácil, não estou dizendo que é mágica, e já vou repetir de novo, não existe técnica mágica. Mas a gente precisa dar um primeiro passo para isso. Eu preciso dar o primeiro passo para querer sair disso, para construir uma vida diferente, construir um futuro que eu acho que é o que eu mereço. E deixa as pessoas falarem. As pessoas vão sempre criticar, né? As pessoas vão te criticar pelo seu jeito, pelo jeito que você é, pelo jeito que você fala, pelo jeito que você faz, sabe? Só que a sua vida, ela não vai viver por você. Então, que peso eu tenho que dar para o que o outro fala sobre mim? Que peso eu tenho que dar para as minhas feridas e mágoas e deixar isso me corroer como um câncer dentro de mim? Porque mágoa corrói que nem câncer, gente. A gente ficar preso a um sentimento ruim corrói a alma, sabe? E tá na minha mão eu me liberar. Tá na minha mão eu liberar o outro. Não tô falando de perdão, não tô falando dessa coisa religiosa. Eu tô falando de uma liberação emocional. Não tô falando aí de positividade tóxica. Hoje em dia as pessoas têm falado de positividade tóxica. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando para você olhar com consciência para sua luz e para sua sombra. Gente, eu tava aqui trabalhando e tudo isso que eu tô falando aqui agora tava engasgado na minha garganta. Eu falei, não é hora de eu fazer live, não é hora, e nem tenho a pretensão disso ser uma live completa, não é isso. Mas eu senti que alguém hoje precisa ouvir exatamente o que eu tô falando. Alguém hoje, ouvindo esse vídeo, vai dar um passo a mais para se olhar com amorosidade, para se gostar, para gostar de quem é, para sentir que merece. Eu acho que no fundo é por isso que eu tô aqui. Gente,
Um beijo enorme. Vou me despedindo de vocês. Foi uma entrada rapidinha. Se alguém tem aqui alguma coisa para falar, quero saber se gostaram do que foi dito, mas se tiver alguma pergunta que eu possa esclarecer, senão eu vou fechar. Era uma entrada muito rápida, realmente para poder movimentar quem vai assistir isso. Salvo, vai estar salva. Pode deixar que vai ficar salva, tá bom? Vai ficar salva. Nem sei que título eu daria para essa live. Que título eu daria? Porque foi uma fala tão da minha alma. Foi uma fala tão da minha alma, algo que eu precisava falar hoje. Sabe por quê? Porque me corta, e eu acabei de mandar um vídeo desse, porque me corta o coração ver as pessoas por décadas sofrendo, sabe? Sendo que tem como sair dessa. E às vezes a gente não dá conta de fazer isso sozinha, gente. Então procure alguém que você confie. Amor próprio. Esse é o nome da live. Um bom nome. Amor próprio. Os próximos passos em nome do amor próprio. Boa, acho que vai ser esse o nome da live. Gente, fiquem com Deus. E estamos conectadas. Qualquer coisa você escreve aqui nos comentários. Se você quiser fazer algum comentário, assistiu esse vídeo depois, escreve aqui que eu respondo, tá bom? Um beijo enorme. Fiquem com Deus.